turma, primeiro toque aqui, vamos sentando. Conta pra gente qual que é esse problema. Só que é sobre leite do campo, leite da veia. Então eu acho que deve ser fácil de ter remedição. E aí, assim, o cenário está muito claro, né? Com questão de fornecimento e as equipes não. Ah, sim, sim. Você não pode crescer aqui. Vamos lá, vamos lá. Thales, está falando sobre a eleição municipal aí, né? Nossa, eu te falo que eu tenho uns negócios, né? 30 segundos aí a gente começa. Aí o mais grave ainda Até o sétimo do realmente chega no sétimo do o mercado. qual é teu nome mesmo? Chegou aqui, rapaz? Não, deixa eu voltar. Não, eu falei assim, se chegar aqui. Bom, vamos lá, gente, vamos começar aí. Acho que quem não sentou ainda vai sentando. A gente vai retomar aqui, senão compromete o cronograma. Sei que o papo tá bom. E aproveito que ele tá bom para reforçar que temos o coquetel no final, ali em cima, tá? Fiquem por aí. Quem tiver que ir para longe, aí, Campinas, a gente sabe que tem um pessoal que desceu. Se conversem para fazer uns bondes mais tarde, tá? Se tiver dificuldade em achar carona, fala aí com a gente dá um jeito. Beleza? Vamos lá? Retomando. Ok. Bom, nosso próximo palestrante aqui, vocês já conhecem bem, é o Frederico Perillo, né? Que está fazendo a apresentação até agora aqui, então a gente inverteu aqui, trocamos o chapéu da Thaís aqui para fazer a introdução. Beleza? Ele é gerente de produtos lá da Way2 e vai falar sobre a proposta da jornada digital para o Mercado Livre. Fred, por favor. Valeu. Obrigado, pessoal. Eu ia falar para vocês puxarem a cadeira e sentar, mas esse negócio de puxar a cadeira aqui em São Paulo também é perigoso, né? A gente não precisou parafusar nenhuma cadeira no chão, pelo menos até agora. Vamos manter assim até às 18 horas. Bom, obrigado aí, Danilo, pela introdução. Sejam bem-vindos de novo. É um prazer a gente falar aqui nesse workshop. De novo, né, um workshop que é oriundo de um programa de P&D. Então, queria já, de antemão, agradecer os participantes também desse projeto de P&D, que vai falar um pouco mais sobre o projeto e sobre o produto também que ele está gerando. Tá? Mas antes de entrar, enfim, na temática do projeto, eu queria deixar esse ranking para vocês aí. Um ranking que vai do número 1 ao 45. O Brasil está posicionado na 41ª posição. Alguém tem ideia do que se trata esse ranking aí? Algum palpite? Não é a posição da Rebeca Andrade nas Olimpíadas. Tá? Se ela fosse um país, ela estaria talvez ali na frente da Argentina, ali, estaria bem posicionada, nossa medalhista. Mais palpites aí. Também não é o ranking da qualidade do ar dos países. Talvez esse aí a gente estaria mais bem posicionado, ou mal posicionado, né? Pelo menos nas últimas semanas. O negócio está bem feio. Alguém soprou aqui, né? Esse é o ranking internacional de liberdade de energia elétrica. Né? Basicamente, o que esse ranking mede? Esse ranking coloca ali em listas 56 países e coloca uma lista do quão abertos são os mercados desses países. Né? Então a gente tem ali um monte de países da Europa, União Europeia, que abre e serve de exemplo uns para os outros, países da Ásia, América do Norte, etc, etc. E o Brasil está ali posicionado na 41ª posição, não é uma posição de respeito nesse sentido, apesar da gente estar discutindo a abertura de mercado aqui desde a década de 90. O recado que eu queria dizer, assim, estar nesse posicionamento aqui no ranking pode ser bom, pode ser ruim. Né? A gente pode olhar o copo meio cheio, a gente tem um monte de exemplo aqui para seguir. Eu me lembro uma vez de ter participado de uma palestra de uma diretora da Elexon, no mercado do Reino Unido. E ela fez uma palestra sobre abertura de mercado, mercado livre, enfim. E no final dessa palestra, eu, bem curioso, aluno, lá no fundo da sala, levantei a mão, como alguns fizeram aqui. Fiz uma pergunta para ela. Eu falei o seguinte: olha, lá no Brasil, quando a gente quer fazer alguma coisa no mercado, a gente olha para exemplos de fora, vê o que funcionou
vê o que não funcionou e se inspira, para não dizer copia, as coisas que funcionaram bem. E está tudo bem, né? Nada se cria, nada se perde, né? A pergunta que eu fiz para ela foi: como é que vocês fazem aqui na Inglaterra, né? Para quem vocês copiam? Vocês são pioneiros nesse mercado? E a resposta dela, muito educada, mas bem direta, assim, com uma boa inglesa, foi: a gente simplesmente vai lá e faz. A gente não olha para lugar nenhum e vai lá e faz. Então, estar na 41ª posição desse ranking aqui, a gente pode olhar o copo meio cheio. A gente tem um monte de exemplo do mundo que a gente pode copiar, pode se inspirar, ver o que funciona e o que não funciona para a nossa abertura de mercado. Vamos passar por alguns deles, começando pelo Reino Unido lá, tá? Primeiro, se aquele ranking fosse de comidas, o Reino Unido estava lá embaixo, né? Estaria lá embaixo, né? Mas enfim, não é um ranking de abertura de mercado. Reino Unido abriu no mercado em 1999, então já tem bastante tempo totalmente aberto. E o mercado do Reino Unido tem uma característica interessante, que é a seguinte: não só o mercado de energia é aberto, né? A competitividade acontece não só na venda de energia, mas também na agregação de dados, operação de medição também. Existe competitividade dentro desses mercados, e existem agentes independentes fazendo agregação de medição, fazendo processo de medição. Mas a varejista ali é o único ponto de contato com o operador de mercado, a Elexon, foi citada pelo Rodrigo mais cedo. O Rodrigo também, da Bracel, falou sobre uma plataforma de Open Energy, desenvolvida por esse player, né, por esse operador de mercado, que ajuda e facilita, digitaliza o ingresso dos clientes no Mercado Livre e facilita tudo. É uma plataforma centralizada criada pelo operador de mercado. Isso desenvolvido lá no mercado do Reino Unido. A gente falou sobre o Texas. Essa não é a bandeira do Chile, tá? Essa é a bandeira do Texas. O mercado americano ele é um pouquinho diferente. Cada estado ele age de uma forma, tem liberdade para agir da forma como achar melhor. Hoje nos Estados Unidos são 19 mercados, 19 estados totalmente abertos. Outros ainda não são totalmente abertos. E lá no Texas já é um pouquinho diferente do Reino Unido. Lá no Texas existe uma operadora de mercado que agrega a medição de dados, que é a ERCOT, lá no caso deles. Os dados de medição são feitos pelas operadoras de rede, as distribuidoras, transmissoras, etc. Então, ajuste de medição, validação, o pessoal da ADP, CPFL, Celeste, que está aqui, está careca de saber isso, são feitos pela distribuidora lá no mercado deles. Um pouquinho diferente do Reino Unido. Também tem um case interessante aqui de portabilidade, que é o Smart Meter Texas. O Rodrigo também citou nessa missão brasileira para fora. Puderam ver e é uma portabilidade, uma plataforma que padroniza o acesso à informação, através de APIs também. Para fechar os cases aqui, mercado ibérico, né, Espanha e Portugal, falando especificamente da Espanha, é bem diferente, mas funciona. Lá, pessoal, eles fazem troca de informações via FTP aqui. A gente está pensando em APIs, o Gustavo falou bastante sobre isso. Eles fazem toda a troca de arquivo via FTP, funciona, tá? Para migração de clientes, para envio de dados, para portabilidade, enfim. No caso da Espanha, a distribuidora é responsável por agregar os dados de medição e também por enviar esses dados, fazer todos os processos VIs ali da vida. A portabilidade também acontece através de fluxo de dados, de arquivos, etc. Então, o que eu queria passar de mensagem aqui, né? A gente está lá no 41º lugar, mas, assim, não existe uma unanimidade entre os papéis dos agentes dentro do mercado, fora do Brasil. Tem lugar que a operadora agrega dados, tem lugar que a distribuidora agrega, tem lugar que a portabilidade é via API, tem lugar que é troca de arquivo, enfim. Não existe uma padronização, a gente pode pegar os bons exemplos e se inspirar. O fluxo de informações ele vai muito além da mera agregação de dados, né? Agregar informações, dados, é teoricamente fácil. O fluxo de informação envolve tecnologia envolvida, envolve portabilidade, processos, etc. Ajustes, validação, como eu falei, as distribuidoras sabem muito bem disso. E por fim, como eu já falei, as referências elas são exemplos, né? A gente pode olhar para fora, ver o que funcionou, ver o que não funcionou, também tem um monte de coisa que não funcionou, e se inspirar ou não se inspirar nesses modelos. O caminho brasileiro, ele passa por olhar para fora, a gente já está num momento importante do mercado, mas a gente precisa discutir alguns tópicos aqui que hoje, no início da tarde, a gente já discutiu. Primeiro, modelagem de dados, aplicação de dados de medição. A CCE vem prestando, fazendo esse papel, né, se posicionando como essa casa para fazer esse papel, disponibilizando a estrutura de APIs que o Molina mostrou ali para nós, né, reforçando ali no dia 20, vão estar disponíveis para homologação e tem um calendário longo para o ano que vem
para testar um período sombra e depois a Vera ali, né, Gustavo? Então, essa estrutura de APIs é o caminho que a gente está enxergando, que a CCE e o mercado brasileiro está enxergando para poder digitalizar o mercado e abertura o varejo. E as plataformas elas vão começar a surgir a partir dos agentes. Então, existe uma estrutura de APIs, as plataformas vão surgir para poder atender, mas a partir do mercado. Um ponto importante aqui, né, aconteceu lá no Reino Unido também. A telemetria aqui está avançando, mas ela não é premissa para a gente abrir o mercado completamente. Falamos mais cedo aí também, são 90 milhões de unidades consumidores, não faz sentido que todas sejam telemedidas para que o mercado esteja totalmente aberto. A Inglaterra fez exatamente dessa forma, porque lá em 99 nem existia medidor inteligente para todo mundo, abriram sem telemetria e tudo funciona. E por fim, a distribuidora e o papel relevante nos processos de medição, nos ajustes, nas validações e nas estimativas de dados. Então, esse caminho brasileiro, esses 4 tópicos aqui, acho que são importantes, a gente discutiu alguns deles já, mas eu queria reforçar isso, porque a digitalização do mercado do varejo deve passar por esses temas aqui. Nesse sentido, esse projeto de P&D, que tem esse nome enorme, hein, plataforma tecnológica, etc., está escrito no papelzinho de vocês aí, imagina, surgiu, né, com o apoio da CESP, da Auren, do CPQD, de novo estão aqui, da ANEEL, obviamente, é um projeto P&D ANEEL, e da Way2. E o objetivo desse projeto, no final do dia, era, de alguma forma, digitalizar essa abertura de mercado, focando em agregação de dados, que a gente entende que é um tema importante, e focando em portabilidade. E a partir desse projeto de P&D, essa também é uma nova característica dos projetos de P&D ANEEL, eles tendem cada vez mais a se tornarem produtos para o mercado. A partir desse projeto de P&D, dessa plataforma construída num projeto de inovação, surgiu então um produto que a Way2 traz aqui para hoje para vocês, para apresentar para o mercado. Esse produto é uma plataforma também, e o que a gente está fazendo aqui no final do dia é dar cara a toda aquela estrutura de back-end que a CCS propôs a fazer. Então, toda aquela estrutura de APIs, ela precisa de alguma forma ter alguma interface. O usuário precisa saber onde clicar, ele precisa logar, ele precisa ter um perfil, etc. É isso que a gente está fazendo com essa plataforma. Então, o objetivo aqui é se integrar com as distribuidoras e com as varejistas. São 2 personas diferentes nesse produto, para poder simplificar os processos de migração de clientes para o Mercado Livre, de medição e também de portabilidade. Para quem é esse produto? Distribuidoras, comercializadoras, varejistas. São 2 personas diferentes, como eu falei. A distribuidora tem um monte de desafio para migrar clientes, para enviar dados de medição. A varejista tem um monte de desafio para também migrar clientes, portabilidade. E como é que a gente está fazendo isso? É um produto que existe, com uma plataforma, de fato, um front-end ali, que se integra a toda a solução que a CCE propõe para o mercado. A partir do dia 20, a gente vai validar isso na prática. A gente participou do Hackathon, como o Molina comentou, e foi daí que surgiu, e do projeto de P&D que surgiu essa plataforma. Vou mostrar um pouquinho da arquitetura dela. Como eu falei antes, é uma plataforma que pretende atender as 2 pontas, né? Distribuidora e varejista. Hoje, ou na forma como o mercado se modela hoje, a distribuidora e a varejista ela precisa de alguma forma chegar na CCE. O que a gente está propondo é fazer um fluxo um pouquinho diferente. Então, ao invés da distribuidora ou da varejista ter que ter um time técnico, muita gente de TI aqui, das distribuidoras, enfim, tem que ter um time técnico para poder entender de API, entender de integrações, etc. Esse caminho deixa de existir e a gente quer que a distribuidora se conecte a essa plataforma e essa plataforma da Way2 vai se integrar com a CCE para tratar dos processos de medição, de migração e outros que podem surgir, no caso de um cliente querer retornar ao cativo, por exemplo. Então, essa é a arquitetura, de forma muito simplificada, olhando para a persona da distribuidora. Quando a gente fala do varejista, é exatamente a mesma coisa. O varejista, ao invés de ter que ter um time técnico, a gente tem varejistas de diversos tamanhos, com e sem times de tecnologia dentro dos seus perfis de profissionais. Ao invés de se conectar à CCE, ele vai direto na plataforma da Way2, e essa plataforma vai se integrar com a CCE para atender os processos de migração, de portabilidade e outros que possam surgir. Por exemplo, a suspensão de fornecimento, já foi falado aqui, ou até o desligamento de uma varejista, que pode acontecer também. Então, as 2 pontas atendidas, distribuidora e varejista, se conectando a uma plataforma com tela,
com usuários, com perfis, e essa plataforma se integrando à estrutura de APIs que o Molina mostrou mais cedo para a gente. Eu quero mostrar aqui para vocês na prática, né? E eu trouxe aqui alguns casos de uso. São 3. Como eu falei, esse produto já está rodando, ele está construído e ele está em evolução. Mas esses 3 casos de uso aqui já estão em produção. O primeiro deles é o caso de uso básico para que o mercado aconteça, o mercado livre aconteça, que é o cliente sair do cativo e migrar para o livre. Parece simples, mas quem faz isso no dia a dia sabe que não é tão simples assim. Os processos são complexos, tem troca de e-mail, tem carta, denúncia, etc, etc. E nesse caso de uso aqui, o que a gente está propondo é simplificar esse processo através de uma plataforma. Então, esse processo ele começa com a varejista, sempre, né, iniciando o processo de migração de um cliente, que vai sair do ACR e vai para o ACL, e via plataforma. Também via plataforma, a distribuidora vai receber esse pedido de migração e vai aprová-lo ou reprová-lo, dependendo de alguma justificativa. E, por fim, ambos, tanto distribuidora quanto varejista, vão monitorar esse processo e entender se o cliente está no processo de migração ou não. Tem aqui um vídeo do produto funcionando e acho que vai ficar um pouco mais fácil vocês entenderem. Então, aqui olhando para a visão da varejista, né? O varejista vai fazer o login lá na plataforma e vai iniciar o processo de migração do cliente. Vai colocar lá o código da unidade consumidora, qual distribuidora ela pertence, um monte de documentações aqui, informações cadastrais, contrato CCV, data de migração, etc. E a partir disso, essa plataforma vai se integrar com a estrutura de APIs da CCE e vai iniciar o processo de migração a partir desse produto. Do outro lado, a distribuidora vai acompanhar e vai aprovar ou recusar esse processo de migração também via plataforma. Então, se a distribuidora recebeu, através das APIs da CCE, essa solicitação de migração, ela vai complementar ali com alguns dados de MUSE, de multas, histórico de consumo, e vai aprovar ou vai recusar essa migração desse cliente que sai do cativo e migra para o livre. De novo, muito simples, é um processo básico para o Mercado Livre acontecer, mas necessário, o que a gente está trazendo aqui é uma simplificação disso via plataforma. O caso de os dois, ele é direcionado às distribuidoras, né? Hoje, os ajustes de medição, validação, estimativas e tal, são temas críticos, assim. E tomam bastante tempo dos times de distribuidora. Então, a plataforma, nesse caso de uso 2, também se propõe a simplificar o envio de dados, ajuste e acompanhamento dos dados de medição. Então, a distribuidora vai realizar os ajustes dela nos seus MDCs, MDMs, etc. E essa plataforma ela se integra a esses sistemas de medição para que os ajustes e os dados ajustados sejam enviados para a CCE. Então, os ajustes eles acontecem no sistema de medição das distribuidoras, os dados ajustados são aprovados pelo operador, enfim, e após serem ajustados, esses dados são enviados e a CCE vai receber isso lá através da integração. Depois disso, a distribuidora pode monitorar o envio dos dados, como ela faz hoje com os seus MDCs ou seus MDMs, né? O status de envio de dados fica ali na plataforma. Então, exemplificando aqui com um vídeo também, nesse caso, o agente está selecionando ali todas as unidades consumidoras que estão pendentes de envio e de ajuste, está selecionando, aprovando aqueles ajustes, e a partir do momento que ela aprova, esses dados estão prontos para serem enviados e integrados com a CCE. Dados aprovados são enviados, e depois a distribuidora pode acompanhar isso numa tela de monitoramento de status. Qual unidade consumidora o dado foi enviado, está aqui em verdinho, qual unidade consumidora o dado foi mais ou menos enviado, tem alguma inconsistência, tem amarelo, e qual unidade consumidora que teve algum problema na integração. Está aqui exibido em vermelho. Acompanhamento do status de envio de dados de medição. O caso de uso 3, e o último aqui do nosso exemplo, é um caso de portabilidade de clientes que em breve vai começar a acontecer, né? Alguém comentou mais cedo também que ainda não é comum, mas daqui a pouco o cliente, o consumidor, ele vai querer mudar de uma varejista para outra. E a gente está prevendo isso através também de integração com a CCE. Então, aqui nesse caso, uma varejista capta um cliente, um lead, a varejista B nesse caso, inicia o processo de migração desse cliente através da plataforma. A varejista A ela vai receber uma notificação e ela vai ter um prazo regulado para poder aprovar aquela migração daquele cliente que hoje é da carteira dela e, por conta do mercado, da competitividade, vai deixar de ser da carteira dela.
E no final das contas, depois desse processo acontecendo via plataforma, o cliente passa da varejista A para a varejista B. Tá? Mostrando aqui também um exemplo, no caso da varejista B, nesse momento, que é quem vai solicitar a migração ou a portabilidade desse cliente, ele vai entrar na plataforma, vai solicitar uma nova portabilidade, colocar ali os dados cadastrais dessa unidade consumidora, desse cliente, e essa informação vai ser enviada para a CCE. A plataforma integrada, junto à CCE, vai comunicar a varejista A, que hoje detém esse cliente, e essa varejista A vai entrar na plataforma para poder fazer a aprovação, de novo, regulada, da migração desse cliente. Esses são 3 casos de uso, pessoal, que eu queria ilustrar. Como eu falei, o produto ele já está desenvolvido, a gente está caminhando para os próximos passos. Os próximos passos quais são? A gente falou de outros casos de uso que podem acontecer. O caso de um cliente querer voltar para o cativo. Acho que não é muito comum, mas pode acontecer. A gente prevê colocar também esse caso de uso através de integração com a CCE dentro do produto. Outro caso de uso, suspensão de fornecimento. Esse sim talvez seja um pouco mais comum. Ou até a quebra de um varejista, pode acontecer em algum momento. Todos esses casos de uso a gente pretende estar aqui dentro do produto também em breve. Outro próximo passo é o teste a partir do dia 20, homologar junto dos agentes toda a estrutura que a CCE está disponibilizando, a gente transformar isso num produto na prática e começar a homologar para que no ano que vem a gente esteja operando em produção. E, finalmente, depois que isso tudo estiver pronto, o lançamento para o mercado. Você se pergunta, como podemos criar um amanhã melhor que hoje? Talvez nunca chegaremos na melhor resposta. Quando nascemos há 16 anos, o nosso principal desejo era ser um caminho para uma melhor energia. Mas o que entendemos ao longo do tempo é que esse caminho só é possível com as pessoas. A nossa certeza é que com a tecnologia nós conseguimos dar visibilidade ao que não é visível. Somos capazes de transformar a relação das empresas com os dados de energia. E atuamos na construção de um mercado mais digital, sustentável, justo e competitivo. Mas é só através das conexões reais formadas entre pessoas que seremos capazes de criar um amanhã muito melhor que o hoje. Nós trabalhamos com olhar à frente, movendo pessoas, gerando soluções, entregando tecnologias, criando conexões para a energia do futuro. Way2 Technology. A Way2 vai continuar protagonizando eventos como esse aqui, esse workshop, e vai continuar lançando produtos para poder digitalizar o mercado e transformar os dados dos nossos clientes em soluções. Pessoal, obrigado. Meu nome é Frederico Perillo e vou ficar bem feliz em responder perguntas de vocês aqui. Obrigado. Fica por aqui. Tem pergunta, gente? Acho que a gente tem tempo, né, para algumas perguntas, é isso? Se tiver dúvidas, fique à vontade. Não? Vai pegar aí? Boa tarde, Frederico. Francisco, da Engie, tudo bem? Tudo bem, Francisco? A que nível que a camada de serviço já está pronta para APIs, para ficar mais transparente a relação com o meu consumidor varejista e o meu portal do cliente, utilizando esse serviço da Way2, já nesse primeiro momento? Legal, boa pergunta. Obrigado, tá, Francisco? A gente trabalhou muito em cima da estrutura que a CCE disponibilizou a partir do Hackathon, que a gente comentou, o Molina comentou ali no mês de março desse ano. A gente participou desse Hackathon e trabalhou em cima dessa estrutura que foi disponibilizada no Hackathon, que é muito parecida com a estrutura que vai ser disponibilizada agora, com algumas novidades que o Molina ali pincelou, né, notificações, etc. Então, falando de preparação das APIs e o quanto essa plataforma está preparada para se integrar com elas, eu diria que a gente está bem preparado, assim. Tanto é que essas integrações que eu mostrei aqui, esses casos de uso, já rodaram em cima dessa estrutura da CCE, né, com dados e informações em cima dessa estrutura do Hackathon. Então, eu diria que sim, bem preparados para outros casos de uso que vêm pela frente. Aí existe um desenvolvimento, um caminho de desenvolvimento, mas a gente está muito junto do calendário, assim, né? A gente comentava no café ali que o setor elétrico é complicado, porque às vezes você quer andar na frente demais. Eu falava um pouco com o Matheus sobre isso, tá, Aure? E você está muito na frente, ou às vezes você está um pouco atrasado também, e o negócio... Então, a gente está andando muito em par e passo ali com o que a regulação diz, o que a CCE tem trazido.
E eu acho que o timing desse produto é muito bom, porque a gente está num momento exato dessas discussões, enfim, contribuindo também em consulta pública. Agora é esperar para que a regulação de fato bata o martelo, mas em termos desses casos de uso que eu mostrei aqui, a gente está muito bem preparado. Tá? Mais alguma, pessoal? Opa, Frederico. Diego da Neo Energia, tudo bom? Tudo bem, Diego? Anotei algumas perguntinhas aqui, né? A lista do Diego está grande, pessoal. Não, só umas dúvidas níveis operacionais. A primeira, mas eu acho que foi bem na linha do que a pergunta do colega. Eu vi que tem o primeiro input do varejista, e aí ele cai para a distribuidora para dar novos inputs comerciais. Então, essa integração interna através talvez das APIs ou com o sistema comercial da gente também é viável, né? Perfeito. A gente fez o produto pensando quase uma caixinha preta, que a gente possa se integrar tanto com o sistema de medição, né, o MDC, o MDM que a distribuidora usa, independente se é da Weichu ou não, tá? E também com o sistema de faturamento, que normalmente é o SAP. Então a ideia é se integrar nessas duas pontas ali. Justamente nosso HC aí de... Perfeito. E é legal, Diego, que a gente fez um bom bate-papo com algumas distribuidoras para poder pegar a dor, assim, e a gente percebeu que realmente essa é uma delas. Aí tem mais algumas aqui para você. Por exemplo, dentro desse fluxo aí, uma coisa que tem ocorrido muito, eu acho que a maioria aqui deve acontecer. Você está dentro do processo, você deu o primeiro input ali, botar assim, ligou o reloginho lá, né? E a CCE tem questionado isso. Do processo de migração. E aí você falou, você teve uma reprova mais à frente. Como é que ele está fazendo com esse reloginho? A gente está devolvendo para o varejista que ele zerou, que ele está recomeçando essas postergações, entendeu? O que acontece, ou ele continua contando somente do primeiro ponto? Como é que vocês estão tratando isso? Entendi. Essa é uma pergunta, assim, a gente vai seguir o que a regulação disser, né? Não tem muito para onde correr aqui. Se a regra for começa de novo o processo, recusou, dependendo da justificativa, começa de novo, é assim que a gente vai tratar e é assim que o produto vai se comportar, inclusive com as notificações, o que ele for alertar o usuário ali. Imagino que seja esse caminho, tá? Isso, dar um retorno para o usuário, porque tem acontecido muito isso recentemente, acho que teve uma divulgação, inclusive, da CCE com relação a isso, mais de umas reclamações, então tem tido muito caso desse, a gente acompanhar. E aí a gente entra com o processo e para, tem postergações, e aí a gente está acompanhando isso no sistema, é muito bom. Achei que vier mais, Diego, tá tranquilo. Depois a gente conversa mais. Obrigado. Mais alguma, pessoal? O Ciro é um dos que me provocou uma vez, em uma visita, falou, Fred, a Weichu precisa fazer um evento, precisa botar todo mundo na mesa para conversar, a CCE... a Bracel, distribuidor, pronto, Ciro. Tá feito, hein? Muito obrigado por isso. Ciro, da EDP. Fred, acho que eu já até te questionei, mas eu queria saber como é que está essa visão agora. Vocês estão muito mais maduros aí em termos da plataforma. Mas como distribuidor, a gente tem um desafio muito grande de integração, né? O processo, o Caio no primeiro painel comentou, de que o processo de migração envolve várias áreas dentro da distribuidora. E a gente tem essa dificuldade de integrar essas áreas, cada um com seus controles e tudo mais. Essa plataforma com viés de integração, é claro que ela está pegando muito das APIs, dessa novidade da CCE, mas eu sinto que existe uma dificuldade da gestão do processo de migração como um todo, do ciclo de vida dentro da distribuidora. Vocês veem isso como uma oportunidade? Está no radar de vocês? Como que está essa questão da gestão do processo? É uma ótima pergunta. E surgiu em várias conversas com outras distribuidoras também. Hoje não existe esse processo dentro da plataforma, mas eu entendo, assim, aí falando opinião pessoal, que é um caminho natural. Por quê? A ideia aqui é gerar eficiência para a distribuidora e para a varejista. No final do dia é isso que a gente está se propondo, né? A distribuidora ela tem condição e tem capacidade de ir lá desenvolver um sistema próprio e fazer essas integrações, a gente sabe disso. Só que ela não precisa fazer isso. Se tem uma plataforma que gera algum tipo de eficiência para várias áreas, ela não precisa chegar nesse nível. Então, indo por esse caminho de eficiência da distribuidora, principalmente passando por várias áreas dentro da distribuidora, eu acho que faz sentido ter um acompanhamento também do processo de migração. As varejistas já fazem isso dentro dos sistemas próprios, né? Algumas já têm esse acompanhamento até bem digitalizado, parecido com a comprazinha que você faz na Amazon ali, né? Vai caminhando o processo até chegar ao final da migração. Eu acho que do lado da distribuidora vai ser necessário também. Então, acho que é um caminho de evolução. Ele não existe ainda, mas é um caminho de evolução. Focou muito na integração em si com a CCE nesse primeiro momento, mas acho que esse processo de eficiência ele pode estar dentro dessa plataforma, sim.
Fred, posso te complementar? Por favor. Fala, Ciro. Mariano aqui da Oichu, fundador e lidera o time de tecnologia. Eu queria complementar o Fred para dizer o seguinte: a concepção dessa plataforma aqui, do ponto de vista de arquitetura tecnológica, tá, foi para isso, para ser interoperável, não só com a CCE, né, não fazia muito sentido, tanto do ponto de vista da distribuidora quanto da varejista, não fazia sentido a gente só ser interoperável com a própria CCE, mas sim com o sistema de telemedição lá da distribuidora, com o SAP, que tem as informações do cliente, e isso, inclusive, a gente já faz isso, né, nas distribuidoras, integra com um monte de sistema. Mas eu queria destacar aqui que a concepção dessa plataforma foi pensando na interoperabilidade com todo o back-office, tanto da distribuidora quanto da varejista. Tá bom? Beleza. Mais alguma pergunta? Dá tempo para acho que mais uma e a gente encerra, se tiver. Alguém? Dou-lhe uma? Acho que é isso. Dou-lhe duas? Dou-lhe três. Beleza. Vamos lá, gente. Valeu, Fred. Obrigado, hein, Valeu, cara. obrigado, pessoal. Acho que esse foi o ápice da parte técnica, né? Prometemos um evento técnico, né? Esse foi o ponto alto aí. Beleza. Vamos lá, gente. Vamos para o último painel aqui, com o tema Habilitadores do Futuro. Vou convidar aqui ao palco a Larissa Arayun, CEO da Megawatt. Vai fazer a mediação do painel, né, Larissa? Acertei o nome? Arayun. Boa. Megawatt. Beleza. O César Pereira, gerente executivo de regulação e capacitação da CCE. Matheus Cavalieri, gerente de planejamento de energia e inteligência de mercado, PSR. E a Pamela Rugoni, especialista em energia e inovação da Oichu. Beleza. Valeu, gente. Pamela, tudo bem? Estamos todos acomodados. Acho que foi excelente olhar esse painel, acho que o ponto anterior do P&D, né? Acho que foi um teaser do que vocês desenvolveram e que norteia muito a conversa que a gente vai ter agora frente a 50 mil unidades já declaradas no mercado livre de energia, toda a tecnologia que a gente tem para isso, considerando o varejo. E a gente fez uma prévia aqui dessas conversas, né, com os especialistas, e eu acho que vale a pena a gente começar de um ponto sempre muito importante que tange energia. Só uma rápida apresentação. Larissa Arayun tem mais de 16 anos de experiência no setor de energia e estou à frente da Megawatt, que é esse veículo de comunicação, seja com notícias e conteúdo, há 5 anos. Então, eu estou aqui no papel de mediação, né? Adoro fazer perguntas, então é excelente. Não sou tão boa quanto minhas sócias jornalistas, então eu não sou jornalista, mas estou aqui com a minha especialidade em fazer perguntas norteada aí pela Megawatt. César, eu vou dar espaço para todos nessa minha primeira pergunta também para vocês fazerem a apresentação, para a gente ser mais direto ao ponto, mas então eu já vou dar o espaço para você se apresentar e a gente conseguir endereçar essa primeira pergunta pensando na regulação, né? Qual que é a sofisticação, o que esperar, né, nesse desenvolvimento da regulação para atender essa abertura do varejo, para o varejo. Boa tarde a todos. Eu sou o César Pereira, né? Eu completei esse ano 21 anos de CCE, mas na verdade meu tempo no mercado é maior. Eu comecei no mercado, no projeto de implantação do mercado, eu era consultor da Accenture, que era a empresa que trabalhou nessa implantação. Então, assim, eu posso falar que eu acompanhei o mercado desde o começo e já 21 anos na CCE. Bom, primeira coisa que eu queria falar, assim, que a gente está falando nesse painel para falar do mercado futuro, a CCE, assim, a CCE acredita e apoia a abertura para todos os consumidores do país. Isso daí é algo que a gente já vem falando há algum tempo. O nosso presidente costuma falar que a partir de 2025 a CCE estará pronta para abrir o mercado para baixa tensão. Por que a gente fala isso? Porque, de fato, já é só abrir? Não, é porque a gente acredita que esse modelo que a gente discutiu aqui no primeiro painel, o Molina apresentou mais detalhes, o modelo do processo e da tecnologia que está sendo estruturada,
habilita a abertura já para baixa tensão. Para abrir para baixa tensão é mais um passo na simplificação dos processos e no desenvolvimento dessa tecnologia. Então, com base nisso, a gente tem tranquilidade para dizer que a gente entende que é possível abrir o mercado para baixa tensão em breve. A gente está nessa expectativa, né? A CCE foi anfitriã de um evento em julho, com a presença do ministro, onde foi discutido a liberdade do consumidor, e a gente está na expectativa de um projeto de lei que vai tratar disso, e na nossa visão essa abertura pode acontecer rapidamente, porque a gente tem espaço no portfólio das distribuidoras para abrir o mercado, e a gente tem mecanismos, que inclusive a CCE já apresentou, já teve a oportunidade de conversar com o Ministério, que permitem que a gente abra o mercado para baixa tensão sem causar o grande problema, que é aumentar a tarifa para quem ficar no mercado regulado. Então, esse é um ponto. A gente acredita que a regulação, para permitir a operação do mercado, a evolução da abertura, ela é no caminho do que a gente está discutindo na segunda fase da CP, e existem mecanismos de mercado para permitir que isso aconteça sem causar impactos. Então, só para passar a palavra aí, primeira fala falando da expectativa da regulação. Expectativa otimista, e eu vou agora usar o recurso dos bons consultores de energia, PSR há muito tempo, fazendo vários estudos. Matheus, o que você tem de novidade, né, nesses estudos? E com ou sem assim, há necessidade de telemetria? Como fazer isso? Bom, boa tarde a todos, sou Matheus Cavalieri, já estou há 10 anos na PSR e o César me fez lembrar aqui que a minha primeira tarefa, César, dentro da PSR foi estudar o PL 1917, que era o PL da portabilidade da conta de luz, em 2015. Então, acho que assim, do ponto de vista de maturidade das discussões regulatórias, acho que a gente já está muito maduro, a gente já está muito pronto. Realmente o que está faltando agora é a gente conseguir colocar no papel justamente quais são os habilitadores, né, como a gente colocou aqui no nome do painel, que vão favorecer essa abertura do grupo B. Então, a questão do encargo sobre contratação, precisa ou não ter telemetria, etc. Isso tudo, na nossa visão, dentro da PSR, seria muito importante que fosse feito por meio de um marco legal, e não infralegal, como se deu, por exemplo, até mesmo a abertura o restante da abertura do grupo A, né? Então, só para passar aqui rapidinho nesse primeiro ponto, né, a gente lá dentro sempre defendeu que isso seja feito da forma mais simples e pragmática possível, mas existe a necessidade, na nossa visão, de que seja feito por meio de um marco, de um instrumento legal e não infralegal. Tem alguns números recentes, expectativas de vocês? Então, eu estava até conversando com o Caio, né, pensando assim nessa questão da abertura do mercado. A gente lá dentro da PSR sempre se debruça muito em fazer conta e tentar ter modelo para tudo aquilo que a gente consegue, né? E uma coisa bem interessante que ele comentou, e a gente veio desenvolvendo em parceria com uma distribuidora, foi justamente um modelo para a gente conseguir tentar estimar essa migração, essa velocidade de migração, levando, por exemplo, em conta aspectos como qual é o grau de inovação de uma determinada área de concessão. Então, sei lá, no Rio de Janeiro as pessoas são mais avessas, em São Paulo elas são um pouco mais arrojadas, elas adotam mais tecnologias, e a gente tentou compor isso daí com os principais custos de oportunidade que esses consumidores vão ter para justamente conseguir levar a uma curva final. Quando a gente olha, né, dentro desse modelo que a gente desenvolveu lá internamente, a gente acredita que se de fato, aí como o César colocou, né, a gente conseguir ter ainda aquele calendário anterior de 26 e depois 28, até 2030 a gente conseguiria tranquilamente ter 2/3 ou um pouco mais que 2/3 do mercado já migrado, né? Então é um pouco da nossa expectativa lá na PSR. Óbvio, isso tudo precisa de novo vir acompanhado de toda essa regulação para que a gente não crie novos problemas além daqueles que a gente já precisa lidar hoje, que são os nossos problemas legados. Quando você falou do marco legal, eu dei uma risada para você, porque eu fiquei imaginando no lado da Camila e da Natália, que estão todos os dias lá pautando as notícias e fazendo o Minuto Mega, o podcast diário, como é um processo que se espera que venha e depende de muitas circunstâncias, né? Então, independente da tecnologia, que é o grande foco aqui hoje, a questão política é sempre, acho que, uma surpresa nesse ponto. E eu acho que
talvez um segredo para a gente tentar destravar justamente toda essa discussão é a gente, de alguma forma, fatiar um pouco daquilo que tem sido discutido dentro do 414, né? É muito difícil a gente já teve muito perto de ter essa bala de prata, vou colocar assim, mas esse cavalo já passou e cavalo selado não passa duas vezes, né? Então, acho que agora é o momento da gente separar aquilo que a gente tem consenso, e acho que essa questão da abertura de mercado é um consenso que a gente precisa fazer. O texto tinha muitas coisas boas que podem ser aproveitadas num texto reduzido, em que foque, por exemplo, única e exclusivamente nessa questão da abertura de mercado, e outras questões mais estruturais, separação de energia, enfim, todas as coisas que a gente discutiu dentro do 414, poderiam tranquilamente ser endereçadas em outros projetos de lei. Então, acho que até por uma questão, de novo, de pragmatismo, faria muito sentido a gente fazer esse fatiamento, até porque o processo político é muito complicado, etc. Então, trazer uma proposta simples e que, no final do dia, possibilita esse acesso à energia no mercado livre por todo mundo, é uma coisa que é mais fácil de você comunicar e aprovar do que um novo grande marco legal do setor elétrico. Eu estava me preparando para vir aqui de manhã, abri o Valor Econômico e tinha um artigo do Pedro Rio, da Clark Energia, em que ele falava o mercado livre, o mercado, eu esqueci o título, mas tinha um ainda, que é o ponto da nossa conversa aqui, entre parênteses, ainda. E você trouxe um ponto, eu vou passar para a Pamela na próxima pergunta, mas você falou justamente sobre, nessa estimativa que vocês trabalharam, a gente não pode esquecer que estamos falando de pessoas no varejo, né? Pessoas é extremamente emocional. E um dos pontos do artigo que me chamou a atenção é quando ele traz o exemplo da Noruega, que trabalhou bastante a educação sobre o processo de abertura do mercado, versus a Espanha, que passou mais batido, né? Fez toda a parte política necessária, a parte regulatória, mas não fez educação. O resultado disso foi o maior, vou dar um nome, ele não falou assim no artigo, mas um turnover das comercializadoras varejistas, que acarretem um custo para todo mundo. Então, dito isso e pensando, acho que no ponto de vista da Way2, como que está para vocês, né? Como é esse serviço englobado e como vocês estão vendo esse cuidado na parte de tecnologia no varejo? Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, revendo alguns clientes, parceiros, oportunidade de conhecer outros também. E fechando, né, esse evento que está gerando bastante discussão. Eu sou Pamela Rugoni, eu faço parte do time de produtos da Way2. Então, hoje eu acompanho especialmente o segmento de distribuição e vocês vão me ver muito hoje vestindo esse chapeuzinho das distribuidoras. E aí acho que trago até alguns contrapontos e provocações que eu acho que são importantes aqui. Tenho 10 anos de experiência no setor de energia, 3 anos na Way2. E entrando na nossa discussão propriamente dita. Eu acho que a visão que a gente tem em relação a esse movimento de abertura para baixa, principalmente, ele, de fato, ele é um movimento que vai acontecer, precisa acontecer, como o Matheus trouxe. Acho que o melhor caminho é a gente começar pequeno, fatiado. Só que quando a gente olha para uma questão de volumetria, como a gente fala do grupo B, os papéis eles se invertem em relação ao que a gente está vendo de abertura para alta tensão. Então, na alta tensão, o que a gente está encontrando hoje, até pauta da discussão até aqui? O sistema, os agentes, as distribuidoras, as comercializadoras, a regulação caminhando junto para decisão de como operar. Então, vários processos indefinidos, vários processos em paralelo. Quando a gente olha para baixa tensão, o cenário muda. Eu preciso que a tecnologia, neste caso, caminhe primeiro. Não precisa ser completo, de fato, mas ela precisa caminhar. Eu não tenho como suportar uma volumetria do porte que a gente fala para uma abertura de baixa tensão sem uma mínima definição de tecnologia, de digitalização, de abertura de dados. Então, se no grupo A, como a gente viu em painéis anteriores, a gente já reduziu o nosso ticket, a gente está trabalhando ali com médias de migração na ordem de 8.000, como a Bracel trouxe. Aqui, quando a gente chegar na baixa, a gente está falando na ordem de centenas. Então, o nosso ticket médio ele cai muito, a nossa margem, consequentemente, ele cai muito, e aí a gente faz negócio como? A gente faz negócio trabalhando com volumetria e digitalizando tudo que é possível. E quando eu digo digitalizar tudo que é possível, é desde a captação do cliente até o faturamento.
Então, eu não tenho mais disponibilidade de capital humano, eu não tenho mais disponibilidade de capital de recursos financeiros para estar em contato com esse cliente, que é outro cliente, como você trouxe. Aqui, olhando e daí vindo para a minha disciplina de produtos, o primeiro olhar é sempre para o consumidor, quem a gente está querendo reverter e atender é outro perfil. Então, a gente precisa lidar com esse novo comportamento. A gente tem um consumidor na baixa, muito mais orientado a se manter onde ele está. Esse é o viés dos padrões. Então, não é natural que ele busque a mudança. Então, um processo de educação ele precisa ser ainda mais trabalhado, incentivado, e ele tem também um perfil muito mais orientado a buscar soluções para o que o incomoda, e não buscar retornos financeiros, né? Um perfil mais avesso ao risco. Então, a gente está falando de outro perfil. E aí, como a gente comunica com esse cliente? No primeiro painel, ouvimos também um pouco sobre isso, e eu acho que é importante reforçar aqui. A gente tem vários exemplos de telefonia, como foi citado, de que a gente precisa traduzir esse mercado para esse consumidor. Então, eu não vou mais vender energia, eu vou vender qualquer outra coisa, mas não energia. O cliente ele vai comprar, como trazido, pacotes, ele vai comprar experiência, serviço, vai comprar marca, vai comprar confiabilidade, não vai comprar energia. Energia ele já tem, e ele pode comprar a insatisfação que ele tem com o mercado atual. Então, isso tudo precisa ser trabalhado. E na Meitu, o principal movimento que a gente vem fazendo nesse sentido é de antecipar esses padrões e essas entregas. Então, a gente já vem de uma jornada bastante longa de digitalização com o que temos, né? E eu acho que é esse processo que precisa ser trabalhado no Grupo B. Com o que temos, ou num curto prazo, como viabilizamos? A ideia é viabilizar, mas eu acho que ainda falta muito para ser discutido de maneira conjunta. Mas há formas de fazer isso. A tecnologia, você falou sobre a tecnologia liderar, mas a tecnologia não seria consequência do processo? Nessa visão de baixa, eu vejo ela como um fator viabilizador. Eu não vejo o processo para baixa tensão sendo o protagonista. Eu acho que a gente, inclusive enquanto parceiro tecnológico, é nosso papel antecipar e caminhar junto para que quando houver essa virada, os agentes, os interessados estejam prontos para isso. Então, até trazendo esse olhar, o movimento que a gente traz hoje de divulgação de um novo produto para a abertura da alta tensão, não foi um movimento que começou ontem, foi um movimento que a gente antecipou lá atrás. Se a gente consegue hoje trazer esse produto para o mercado no timing necessário, é porque a gente conseguiu antecipar esses movimentos. E é um pouco do olhar que a gente tem para o Grupo B. A gente tem já alguns desenhos, inclusive, de projetos nesse sentido, para testar o que pode ser tendência, o que pode viabilizar, o que não pode viabilizar, identificar esses problemas e estar preparado para essa movimentação. Então, eu acredito que para o Grupo B, ele precisa ser protagonista. Muito bom. É importante a gente sair daqui com reflexões. E o Frederico, na sua apresentação, trouxe muito esse aspecto do Brasil olhar benchmark fora o tempo inteiro. E eu arrisco dizer, a gente está falando hoje de 200 mil CNPJs, né? Pode ser com GD ou sem GD, aí depende. A gente está falando de um horizonte de milhões, né? 90 milhões, 89? 90 milhões arredondados de CPF, né? Nesse horizonte. E aí a gente fala, Estados Unidos tem vários estados abertos, só que lá é tudo individual, né? O próprio Texas, que teve várias visitas, a própria Camila Maia na Megor esteve com a Missão Abracel ano passado, não é uma referência exata, porque é lindo o que acontece no Texas, mas não dá para se inspirar, mas não dá para fazer igual, né, ao Brasil. Então, quanto mais na Megawatt eu acompanho um pouco esses movimentos de aprender, a gente foi para Portugal 2 vezes, em 2022 e 2023, e tinha uma grande expectativa de aprender com a EDP e outras empresas de lá. Não é tão simples assim a questão do atendimento, e mesmo lá também teve retrocesso depois que teve o disparo
do preço da energia na Ucrânia. O meu tom aqui não é para ser pessimista, sou uma otimista por natureza, tá? É só estou falando que eu gostei muito da sua fala de olhar para o Brasil. A gente tem que olhar para a gente, que as soluções estão aqui, né, Frederico? Então, voltando para a CCE, que é um ponto central junto com a tecnologia, como foi falado mais cedo no Open Energy, né, nesse conceito, mas sob o aspecto da CCE e para vocês, como o Open Energy deveria ser tratado? O Gustavo já comentou aqui, o Rodrigo também no primeiro painel, a CCE a gente apoia, a gente acha que é muito importante o Open Energy, principalmente na abertura para baixa tensão. A gente acha que isso vai ajudar na competição, na transparência desse mercado. E a gente fez uma proposta, até na segunda fase da consulta pública, para separar as coisas, né? Que o Gustavo também comentou aqui, para que a ANEEL não quisesse regular o Open Energy na segunda fase, até porque o Open Energy, para trazer os benefícios esperados, não envolve só dados da CCE, porque a CCE só tem consumo. Então, a gente fez uma proposta, de atender uma possibilidade de divulgar o dado do consumidor da CCE, mas numa regulação apartada, discutir mais profundamente, primeiro por meio de uma tomada de subsídio, a evolução do Open Energy. E a gente acha que tudo isso é importante para ajudar, assim como a parte da medição, a digitalização, só que não, como também o Frederico falou aqui, não como um condicionante para a abertura. Porque uma coisa que a gente sempre defendeu na CCE é que a abertura vai impulsionar essas modernizações. A abertura do mercado vai fazer com que o mercado busque soluções mais eficientes, soluções que diminuam custos, diminuam o esforço. Então, no lugar de ficar colocando condição para a gente falar de abertura, e aí jogar a abertura para a próxima década, a gente cria a abertura de forma, olhando até exemplos de outros países, de forma robusta, regulatoriamente. Isso é muito importante. A gente acha que uma coisa que a gente defende quando a gente fala da baixa tensão, a regulação precisa ser muito clara e muito bem definida, porque a gente começa de fato a falar do consumidor hipossuficiente nessa relação de consumo. Se a gente já fala hoje no atacarejo que a gente está lidando com consumidores que não conhecem o mercado, na baixa tensão isso é total, né? Então a regulação precisa ser muito bem estabelecida, outras evoluções do mercado são importantes, como aprimorar a segurança do mercado, e a comunicação vai acontecer pelo próprio mercado. Também não a gente até teve uma discussão, nesse artigo ele cita o TCU, a gente teve discussões com o TCU, e a gente fala assim, não é o mercado explica. Quando abriu a telefonia, não precisou a Anatel ficar explicando que você podia mudar de operadora. O mercado te explicou isso. E a mesma coisa vai acontecer na abertura. A gente tem uma previsão, só para falar, a gente é mais conservador. A gente acha que em 2030 a gente deve ter em torno de 10 milhões de consumidores no Mercado Livre, se a gente abrir em breve o mercado. Isso mais olhando, não é a racionalidade econômica da escolha, porque em muitos cenários a escolha racional é ir para o Mercado Livre, mas olhando até o exemplo de outros países e olhando esse ganho de confiança do consumidor. Não só ganho de confiança, como o desenvolvimento do mercado, né? Porque você começa a falar de consumidores que a energia não é um custo tão relevante assim. Os modelos de negócio vão ter que evoluir, né? Aquele negócio assim, você vai migrar para o Mercado Livre para conseguir cashback, para conseguir ponto no plano de fidelidade de milhas. É outro tipo de negócio que vai ser desenvolvido. Então, a gente acha assim, vai ter uma velocidade, a gente acha que vai crescer, mas talvez tenha gente escrevendo que não está crescendo como devia, porque tem uma velocidade. Mas, mesmo assim, a gente está falando de, se for 10 milhões, e considerando que a gente abre em 2026, são 2 milhões de consumidores por ano. Não dá para fazer isso com o processo atual que a gente está fazendo, as migrações. Então, de fato, agora, o que a Pamela falou é importante. A gente vai para uma etapa que as coisas precisam ser preparadas antes, né? Agora a gente conseguiu, com algumas simplificações e trabalhando com o trem andando, a gente está arrumando.
para baixa tensão, a gente de fato tem que ter alguns desenvolvimentos prévios para viabilizar. Numa analogia tosca, não dá para colocar o Uber na plataforma do Uber sem discutir, porque o Uber era liberalizado, né? Depois o pessoal começou a bloquear. Mas eu também lembrei, quando você falava do atacarejo, que a gente na Megawatt precisou explicar para um cliente que atendia o pessoal dos Estados Unidos o que era atacarejo. É uma nomenclatura que só funciona no Brasil, assim, porque ou você é pessoa física ou CNPJ, né? Coisas do Brasil, para a gente explicar, então, essa parcela intermediária da migração. Dando sequência, Matheus, quando a gente pensa a gente pode falar bastante sobre a abertura para baixa tensão, para o varejo, mas tem alguns pontos aí, acho que você explicou bem como atrair, né, como vai ser escolher a adesão ao mercado de energia, mas a questão da digitalização, os serviços agregados, como vocês na PSR estão vendo esse comportamento? Bom, a gente teve a oportunidade de estudar a fundo esse ponto dentro de 2 projetos que a gente fez. Os 2, atualmente, se não me engano, já estão publicados e estão publicados em um website público, né? Um para a GIZ e um outro para a USTDA, justamente sobre o medidor como um criador de novos serviços, né? E assim como o César colocou, a gente acha que isso não deveria ser uma obrigatoriedade para que a gente abrisse o mercado, e sim uma possibilidade de que, por exemplo, o próprio consumidor ou o comercializador varejista faça esse tipo de investimento para poder oferecer outros serviços para esse cliente, né? Então, a gente trocar um pouco a lógica de que você precisa ter um super medidor para conseguir fazer essa migração, e sim trazer, olha, eu sou um comercializador varejista, se você quiser, a gente pode... Bota aqui, paga em 12 vezes, eu te ofereço um produto X, Y, Z que é melhor do que você ficar com o medidor que você tem atualmente. Óbvio, tem uma série de outras questões regulatórias que a gente precisa discutir aqui. Por exemplo, esse medidor sai da base da distribuidora e ele passa, na verdade, a ser um ativo do próprio consumidor, né? Como que eu faço? Eu preciso ajustar a regulação econômica para que isso seja considerado, por exemplo, nas revisões tarifárias da distribuidora, e ela consiga ter a remuneração correta por conta do OPEX, que de fato ela vai ter, na questão da medição e etc. Como é que eu garanto no final do dia, por exemplo, que esses dados são transmitidos para a distribuidora, para a CCE, uma vez que esse medidor passa a ser do consumidor, né? Então, de novo, a gente precisa, acho que o ponto da Pamela é muito bom no sentido de que a gente precisa preparar todo o operacional para a migração, mas acho que a gente não precisa ficar preso à questão do avanço tecnológico no sentido dos medidores, para viabilizar essa abertura do mercado. Acho que esse é o principal ponto aqui para mim, né? E dentro desses 2 estudos, aí só retomando o que eu estava comentando antes, a gente analisou uma série de alternativas, né? Desde não precisamos fazer nada, podemos abrir com os medidores que a gente tem, até algumas estratégias para que as distribuidoras consigam fazer essa troca de uma forma com ganho operacional. Então, por exemplo, um rollout por bairro ou por região, ou, eventualmente, até mesmo essa questão do próprio consumidor investindo no seu próprio medidor, se ele não foi beneficiado no primeiro momento. Então, tem toda uma literatura que a gente já consultou e que a gente também já produziu para habilitar justamente essa abertura do baixa tensão, sem precisar mexer ou mexendo de uma forma mais inteligente nos medidores. Nossa, eu vou viajar, mas um medidor integrado com a Alexa pode ser que venda, né? E as pessoas comprem para a pessoa física. Voltando, saindo um pouco, deve dar uma viajada aqui. Pamela, e estimativa de carga, né? Essa é uma tecnologia viável, né? Eu acho que isso conecta, inclusive, com o tema que o Matheus trouxe. Inclusive, o trabalho publicado está em tomada de subsídio, né? É um trabalho muito bom, que traz bastante reflexão sobre esse momento. Esse trabalho que a PCR fez para a GIZ. E até trazendo um gancho do que o Matheus trouxe antes de responder a pergunta, eu também concordo que não há necessidade da gente falar de evolução 100% do parque de medição para a gente falar de abertura de baixa tensão. Quando a gente olha para avanço tecnológico, é longe de fazer esse rollout por completo. Até porque isso não teria viabilidade, isso não seria um processo que certamente inviabilizaria, ou pelo menos a gente estaria falando de uma jornada de muito longo prazo. Mas existem tecnologias que, associadas aos casos que há viabilidade para essa evolução da medição,
se sustentam, né? Então, os casos de algoritmos, por exemplo, eu acho que é o mais consolidado nas literaturas que a gente vê de outros mercados, de mercados mais maduros. Então, isso seria, e até inclusive é a orientação que a gente vem acompanhando da CCE como sugestão de evolução, que apareceu em contribuições, inclusive, né, na primeira fase, onde a exploração de baixa tensão apareceu mais. Mas aqui o que a gente vê em mercado, e eu acho que pontos que podem ser testados, são justamente esses algoritmos. Como que a gente digitaliza o que não é digital, né? Como que a gente transforma uma medição de um leiturista num modelo apropriado para esse mercado livre que a gente conhece. Então, a gente pode fazer isso de várias formas, né? O mais comum são metodologias de load profile e com diversas variações. Quando a gente fala em metodologias de perfis de cargas, de perfil de consumo dos consumidores, vai muito além de ter uma carga típica, né? Em modelos mais maduros, a gente vê coeficientes dinâmicos, a gente vê esse coeficiente se adaptando ao contexto do qual aquele consumidor está inserido. Então, se a gente tem alguma eventualidade no nosso ano, no nosso mês, isso se refletir nessa condição, nessa metodologia. Então, existem diferentes formas de fazer isso. Eu acho que há um espaço aqui para que elas sejam testadas, validadas, combinadas entre si, e eu acho que esse deve ser, inclusive, um movimento que a gente deve ver no Brasil, um parque de medição parcialmente, e aí, por esse parcialmente, eu pessoalmente tenho uma perspectiva baixa em relação ao percentual de medidores inteligentes na baixa tensão no curto prazo. Então, parcialmente bem reduzido, associado com leituras por registradores, leituras por leituristas, misturando protocolos de comunicação, misturando técnicas. Então, a gente vai ter que cobrir todos esses arranjos. Eu vou ter um cliente do qual eu vou fazer uma leitura via leiturista, que eu vou precisar aplicar uma metodologia para distribuição horária, que essa leitura, inclusive, pode ter eventualidades e não ser concretizada, que vai ter um tratamento. Eu vou ter um outro cliente que vai ter uma medição inteligente, com dados mais confiáveis, e eu simplesmente tenho que tratar mais próximo do que eu conheço e enviar. Eu tenho casos onde eu posso fazer uma leitura parcial por registradores de área, por exemplo, então é outra metodologia. Então, são, acho que, vários casos de usos que a gente precisa tratar com o olhar para o parque de medição. Então, o que eles refletem numa jornada deste usuário, que neste usuário seria um operador da distribuidora, o agente responsável pela medição. Então, isso que eu acredito nessa evolução, nesses estudos dessas metodologias que temos, as experiências internacionais também combinadas, inclusive com estimativas agregadas como parte das estimativas individuais. Então, esse deve ser ali passos para a gente continuar os estudos. A gente viu mais cedo a apresentação da plataforma, e eu acho que, de parte, é importante a gente olhar, lembrar que a gente está falando muito do varejista ou do consumidor, mas tem a versão de cada distribuidora, que é a sua especialidade, não A2. Qual a complexidade disso frente às mais de 40 distribuidoras no Brasil? No nosso produto ou do preço, só para ficar claro? O que você quiser responder. Eu acho que, vou falar então do nosso mercado mais de curto prazo. Eu acho que essa virada de chave que a gente tem agora, acho que a principal dificuldade é a falta de informação que ainda se tem e as incertezas que ainda se tem. Na distribuidora, a gente vê um comportamento, tem vários clientes aqui que não me deixam mentir, de um movimento mais moroso. Então, na distribuidora, tudo tem um processo um pouco mais burocrático, então ela demanda tempo, planejamento, estudos mais aprofundados do que a gente percebe numa comercializadora, por exemplo. Então, o que a gente percebe é essa dúvida. As distribuidoras ainda elas estão muito com o olhar de entender a coleta integrada, que embora não seja algo novo, a parte compulsória é nova para eles ainda. Então, eles ainda estão num processo de se adaptar, e para eles já há uma nova mudança.
Então, eu acho que esse planejamento e esse entendimento de como eu me adapto, até onde vai uma medição, aonde começa a outra, como isso conecta com os meus processos cadastrais, por exemplo, como as dúvidas que apareceram. Eu acho que essas são uma das principais dores, e associadas também a questões um pouco mais técnicas do dia a dia relacionadas a ajustes. Ajustes, acho que é um tema que ainda gera incertezas. Hoje, quando a gente olha para o atacado, o processo de ajustes ele é um processo que demanda ainda muito efetivo humano, e agora, para a abertura do mercado para alta tensão, a gente está vendo parte disso ser endereçado, mas ainda há dúvidas em relação a isso. Eu vou estar monitorando, na proposta mais atual, apenas uma variável de consumo. Como é que as estimativas são tratadas olhando para as outras grandezas que são importantes. Então, embora eu envie uma grandeza, eu ainda preciso monitorar outras. Pouco se fala sobre isso. Validar essa quantidade de ajustes também é um fator complexo, Então, muda também essa estratégia. Eu não posso mais validar um a um, eu preciso de uma visão analítica para isso. Então, a gente percebe essas preocupações em relação ao dia a dia mais operacional, que começam, inclusive, no processo da migração. Como que eu identifico que o cliente é elegível para migração pelo modelo simplificado? É um dos questionamentos que fica. A gente sabe regulatoriamente quais são esses critérios. Como que a gente traduz isso para variáveis que se conectam aos meus sistemas e simplifica e gera um acompanhamento? Chegar numa matriz da API, no Exatamente. Excelzão, bem bonito de números. Acho que esse é um pouco da realidade do dia a dia, e aí quando a gente estende para baixa tensão, isso só amplia, especialmente pelas incertezas do parque de medição. A gente vê distribuidoras se preparando para trocas de medidores com planos bastante maduros em relação a isso, mas outras ainda com várias incertezas e como dito, não deve ser um movimento natural no primeiro momento, depender de uma atualização do parque de medição. Então, acho que as incertezas operacionais, eu diria que é a principal dor que eu percebo junto à distribuidora hoje. Importante. A gente fala muito do consumidor, mas a gente tem que lembrar dos agentes, da conversa entre agentes. César, a gente acompanha também o ranking desse ano, das migrações das principais comercializadoras, e tem um grupo mais específico atuante. Isso chama a atenção da CCE, porque a gente tem aproximadamente 90 comercializadoras varejistas cadastradas. E quando a gente vai para essa conversa toda de abertura e de ampliação, parece que a gente está falando com muita gente. Às vezes a gente não está, porque parte dessa parcela também é distribuidora, às vezes. Como vocês veem essa parte da comunicação com os agentes? Bom, eu acho que assim, a gente tem alguns países, quando abriram o mercado, passaram por um problema de competição, de poucos players. A gente não tem esse problema. A gente já tem bastante player no mercado. Agora, é natural, esse mercado, ele, pelo menos uma visão particular, assim, eu acho que é um mercado que tende a não ser muito pulverizado. Por mais que a gente começou a gente tem bastante varejistas já habilitados e outros em processo, acho que podem surgir novos, com a abertura para baixa tensão, acho que é um marco que pode trazer um player diferente também, mas a tendência, eu acho que é com o tempo esse mercado ir se consolidando, as empresas se juntando e a gente ter grandes varejistas. Mas eu acho que assim, é natural a gente ver que alguns estão indo mais rápido, tem um movimento de comercializadores vinculados a grupos das distribuidoras. Independente de qualquer problema, a ANEEL tem uma tomada de subsídios aí sobre o tema, isso a gente não tem como opinar, a gente não tem informações para isso, mas a gente acha que é natural. Até o próprio Mercado Livre, quando começou, durante muito tempo as principais comercializadoras eram as vinculadas aos grupos que tinham distribuição também. Depois a gente começou a ter grandes, as comercializadoras, você falava comercializadores independentes e tal. Eu acho que é natural. Eu acho que assim, de fato, o número de migrações é muito grande e a gente está muito satisfeito de ver que o mercado se arrumou.
Uma coisa que a gente lá na CCE acompanhava, a gente estava muito receoso, claro, com o começo no primeiro mês. A gente já começou janeiro, com o mês... né? Ainda é esse ano, né? Janeiro. Isso, janeiro. A gente já começou com 2.800 migrações em janeiro, e até por uma grata surpresa, a gente teve pouquíssimos problemas. A gente viu que os varejistas conseguiram fazer a sua parte, as distribuidoras conseguiram fazer a sua parte, aquilo que a gente esperava que ia ter muito problema de processo que ia parar no meio do caminho, ele aconteceu. Então, assim, eu acho que o mercado está evoluindo bem. Como também foi, não sei se a velocidade vai continuar a mesma, até por uma mudança no cenário de preços do mercado, mas eu acho que a gente está vendo aí aquele pessoal que se preparou mais, está evoluindo mais, e eu acho que assim, a gente tem um saldo muito positivo, eu posso dizer, até agora. Não estou perguntando para você, porque não imagino, não quero te colocar na questão de resposta, mas a questão do risco de crédito é muito mais crítico para essa nova fase do que foi há 20 anos. E nesse aspecto, o que é o ideal desse modelo, pensando numa figura do comercializador varejista? Essa é uma excelente pergunta, Larissa, porque já pensando até no próprio grupo B, né, quando a gente fala de uma abertura mais ampla, e aí o César até trouxe, né, a gente pode começar até a entrar em questões envolvendo o PROCON no final do dia, né? Então, o jogo muda um pouco. Se até hoje a gente sempre falou muito de risco de mercado, risco de preço, risco de volume, agora a gente passa muito mais a falar sobre essa questão do risco de crédito. E esse é um bichinho novo, né? Que assim, a gente conseguia de alguma forma entrar no balanço das empresas, fazer lá uma avaliação de crédito super bem detalhada, olhando o balanço, etc. E agora a gente vai precisar de novas metodologias, e tem vários casos que já estão fazendo isso, se preparando para fazer isso. Uma avaliação um pouco mais expedita, uma avaliação um pouco mais simples, e também trabalhar do ponto de vista da regulação, por exemplo, com a questão do liga e desliga, né? A velocidade em que isso deve ocorrer, quais são as regras para que você consiga expulsar ou desligar aquele agente, eventualmente ele sendo desligado, quem absorve, como absorve, como é que vai ser feito isso, né? Então, acho que, do ponto de vista regulatório, ainda tem algumas etapas para a gente vencer. No final do dia, acabou que a gente deu um pouco de sorte, no sentido de que a abertura ocorreu justamente nesse momento tão favorável, né? Acho que até esse final de ano vai ser um bom teste de estresse para a gente... Sem voo. Porque no final do dia tinha muita gente short para 25, e agora a gente vai ver realmente quem é que tinha ali balanço, quem é que tinha lastro. Que é um grande problema, né? Exatamente. Uma das coisas que a gente falou muito aqui da segurança, uma coisa que claramente vai ser muito ruim é se a gente, no momento que a gente teve completando um ano de abertura do mercado, discutindo o próximo passo da abertura, a gente tiver algum problema que deixe consumidores que migraram sem fornecedor de energia, né? Exatamente. Isso tem tirado um pouquinho o sono. Esse é um ponto que a regulação precisa ficar atenta. Supridor de última instância vai ser lembrado. Exatamente. A falta dele, no caso. Mas é só um comentário sobre isso, né? Na verdade, a figura do supridor de última instância não foi estabelecida, mas o processo dele foi colocado, né? Então, a gente tem hoje uma solução na regulação que permite, no caso de um consumidor ficar sem fornecedor, alguém imediatamente assumir, né? A distribuidora, naquela figura do atendimento precário, né? Mas eu acho que a gente precisa evoluir para o supridor de exatamente. mesmo. Até porque agora a gente está falando de um problema que pode ser pequeno, mas lá na frente pode ser um problema muito grande. O Reino Unido viveu isso e não nos deixa mentir, né? E aí, comentando só mais um pouquinho sobre a questão do risco de crédito, e o bom, às vezes, a gente está um pouquinho atrasado, é que a gente conseguiu de alguma forma, ou melhor, acho que o mercado vai conseguir de alguma forma pegar muitos ensinamentos do que foram as plataformas de GD, como é que elas vieram se desenvolvendo, tanto na captação desses CPFs, quanto no manejo desses CPFs, né? Então, hoje a gente tem uma série de casas que tem desenvolvido muitas plataformas, a gente já viu uma série delas lá dentro da PSR, cada uma com seus pontos fortes, fracos, mas tudo na linha de conseguir, de alguma forma, ter o melhor manejo desses clientes que estão dentro da sua carteira. E uma estratégia que a gente tem visto muito é justamente esses players que têm se consolidado e buscado até, talvez, os players maiores que estão buscando a consolidação do varejo,
fazendo a aquisição dessas plataformas de geração distribuída para adquirir não só a tecnologia que eles desenvolveram, mas também o conhecimento sobre aquele mercado. Como que eu acesso aquele cliente final, como que eu trato com aquele cliente final, como que eu faço uma avaliação de risco daquele meu cliente final. Então tem, de novo, né, o bom da gente estar um pouquinho atrasado nesse processo é que a gente tem chance de aprender com outras coisas que muita gente já foi testando ao longo do tempo em modelos de negócio que são bem parecidos. A gente está encaminhando para as perguntas, mas enquanto a gente falava, César, a gente lembra que o ano passado a gente, a CCE, na verdade, provocou um debate, a Megawatt fez uma live com vocês para falar de Open Energy, mas muito conversando com o pessoal que trabalhou no Open Finance, né, na organização do Open Finance. E nessa conversa que a gente fez, foi com o Leandro, se eu não me engano, da consultoria Chicago, que foi contratada pelo grupo de bancos, na verdade, né, o Open Finance é um grupo de bancos que atua, então, com uma consultoria que vai trabalhando no processo e vai vindo a tecnologia junto. E é uma interlocução árdua ali de diversos players também, mas aquela conversa que a gente teve, a CCE é muito interessada nesse assunto também para se atualizar e fazer essa conversa, foi a questão da simplicidade do racional do Open Finance / Open Energy. A gente está falando sobre consentimento de dados, a gente está falando de dados, sobre quem é o dono do dado, sobre como combinar esse jogo, né? Como vocês têm agora, acho que não só sobre regulação em relação ao Open Energy, mas como vocês têm estudado essa temática dos dados? A gente está desenvolvendo um estudo, a gente até se propôs, a ANEEL, até o fim do ano, apresentar um estudo de uma proposta de modelo para a implantação do Open Energy, né, para subsidiar a ANEEL em discussões futuras. A gente se baseou muito no modelo do Open Finance. Quando a discussão começou, eu lembro de umas reuniões aí com o Molina, que participou aqui, que ele achava que eu era um louco, que eu queria criar um grande banco de dados na CCE com todos os dados do país, e aí o pessoal ia tudo ficar acessando aqui. E aí, quando a gente viu o modelo do Open Finance, não é assim, né? Mas a gente entende que a CCE, até como foi falado aqui no primeiro painel, a gente pode atuar como gestora e facilitadora de todo esse processo. Então, definindo as APIs para troca de informação, os requisitos, como é que funciona esse processo, atualizando protocolos e coisas assim. Então, a gente tem o papel similar ao que o Banco Central tem no Open Finance, a gente pode executar esse papel. Agora, esse é um modelo, né? O que o Rodrigo colocou aqui, a gente teve uma discussão, nesse trabalho que a Abracel fez, você tem diferentes modelos no mundo e não necessariamente a gente precisa ir por esse. Agora, o que a gente entende é que isso é muito importante para o mercado. Quando você fala da baixa tensão, acho que quanto mais transparente esse mercado for, né, uma coisa que precisa ser quebrado até entre os agentes, que até hoje, quando você fala de disponibilizar informação, não, é estratégico, é confidencial, cara, não é. A baixa tensão, preço é aberto, até porque você não pode praticar preço diferente para consumidores diferentes quando você está falando de um produto de consumo na baixa tensão de massa, né? Então, e o Open Energy vai dar essa transparência, só que a ideia é que seja assim, o que a gente imagina é um consumidor vai ver uma propaganda de uma comercializadora que vai falar assim, vá lá na sua distribuidora e dê acesso às suas informações para que a gente apresente uma proposta. E ele vai lá na distribuidora dele, dá o acesso, e aí vai receber proposta para saber, para vários comercializadores, se ele quiser, para receber proposta para tomar a decisão de migrar. E a mesma coisa para quem já está no Mercado Livre, quer saber se está com um bom negócio, se tem oportunidades melhores. Então, isso é uma solução que não vai envolver dados só da CCE, vai envolver dados das distribuidoras, dados dos varejistas e também da CCE, mas a CCE pode atuar como facilitador. O modelo que a gente está vendo é bem o modelo, a gente está se baseando no que foi feito do Open Finance. A questão é que é um projeto que o Open Finance durou vários anos, consumiu, se não me engano, Gustavo tinha esse número, 170 milhões até agora, de reais, de dólares, não sei, reais, né? E é um processo grandioso, é um
é um projeto grande, de longo prazo e que envolve muitos investimentos. Mas é isso, a gente... Não são tá 60 apoiando. milhões que a CCE está destinando para infraestrutura, né? Não, É uma informação lá não da dá, Megawatt. Não dá. Não dá. Não, mas não é específico, são coisas diferentes aí e vão... Não, na verdade, até para contextualizar. Para falar, você falou um pouco do orçamento da CCE. A gente tá prevendo para o orçamento do ano que vem avançar nessa discussão. Só que a gente acha que assim, o Open Energy não é para ser implantado imediatamente. Então a gente não está prevendo orçamento para implantar o Open Energy. O que a gente está prevendo é um orçamento para detalhar os estudos e definir os requisitos para, em 2026, a gente começar a trabalhar para implantar. Queria para considerações finais, Pamela, você que está recebendo todo mundo aqui hoje, também em nome da OHU, que você desse um recado, né, sobre o ponto de vista dos seus estudos. Eu adorei que você falou das distribuidoras, acho que a gente fala pouco delas, foi bom pensar também nesse lado. Eu acabo sempre puxando um pouquinho para distribuidora. Mas eu acho que, como mensagem final, primeiro, né, agradecer a presença de todos vocês, já fazendo um pouco das honras aqui como OHU. A presença de todos vocês, acho que a discussão ela foi muito rica. Essa colaboração entre os agentes eu acho que é o mais importante para a gente conseguir realmente endereçar da maneira correta. E acho que de mensagens finais eu deixaria de que Mercado Livre para alta tensão já está aí. Nos procurem para conhecer a nossa solução, que está pronta e vai ajudá-los. E precisamos falar mais sobre a abertura da baixa tensão. Acho que ainda tem muitos pontos para serem debatidos e para serem definidos. Talvez não estejamos tão prontos quanto algumas visões mais otimistas, mas eu acho que podemos estar, se a gente começar agora. Então, acho que essa é a mensagem que eu queria deixar. Matheus, eu quero que você faça a consideração final, mas quero saber o que vocês estão sendo mais procurados, assim, a sua frente específica que você cobre na PSR. Eu acho que principalmente a estruturação do varejista, né? Assim, quais são os produtos, como que eu me posiciono nesse mercado, o que eu consigo oferecer para esses meus clientes. Eu até brinco que é um processo, o pessoal falou de educação, acho que não é de educação, é catequização, né? Eu ir atrás do meu cliente, trabalhar aquele cliente e até entender quais seriam os facilitadores para eu conseguir reduzir hoje, pelo que a gente vem vendo, a principal dor, que é o custo, que é o CAC desse cliente, né? Então, assim, como é que eu faço para chegar mais fácil nele, explicar para ele o que é o Mercado Livre, desenvolver novas soluções. Então, é um pouco do que a gente tem trabalhado hoje com algumas empresas, justamente como se preparar para, primeiro, conseguir atender logo de partida esse grupo A, mas principalmente o que a gente tem sido procurado para o grupo B. Acho que é inexorável que essa abertura vai acontecer, acho que é só uma questão de quando. E, na minha visão, a gente já está maduro o suficiente do ponto de vista regulatório para poder botar no papel datas, obrigações. Óbvio, tem questões operacionais importantes para serem superadas, mas enquanto a gente não tiver o comando legal dizendo, olha, vai ser no ano X, CCE você tem até tal data, ANEEL você tem até tal data, Ministério, etc. Atribuir as responsabilidades, a gente vai sempre ficar falando, daqui a 48 meses, daqui... E isso é muito ruim, porque no final do dia as empresas estão se preparando, estão buscando se preparar para essa nova realidade, mas elas estão esperando ainda justamente esse quando vai ser, né? Então, no final do dia, acho que para deixar uma consideração final aqui, vou repetir aquilo que eu já disse, estamos maduros o suficiente para a gente fazer essa abertura. Acho que agora falta realmente a gente botar no papel e para esse negócio sair. Um dos habilitadores é o mandato, né? É ter um mandato escrito. Antes de passar para você fazer a consideração final, eu pulei uma etapa aqui, se alguém tiver pergunta, acho que é o momento. Se alguém quiser endereçar uma ou duas perguntas, aí eu faço o encerramento final com o César. Se não tiver, a gente vai passar para o seu encerramento, César. Eu vou fazer depois só fazer uma chamada aqui da relação, essa conclusão. Bom, assim como o Matheus, eu entendo também que a gente tem maturidade, a gente está, regulatoriamente a gente já avançou bastante. A gente fala que a CCE está pronta a partir de 25. De fato, quando você olha, um dos principais problemas que se falava é da sobrecontratação. A gente tem espaço a partir de 2025 para abrir o mercado. 2026 o espaço é maior.
Então, a gente tem como começar a abertura do mercado sem causar o problema de aumento da tarifa de quem ficar no cativo. A gente tem algumas propostas que a gente falou de formas de aprimorar a regulação, os mecanismos que existem, usar leilões de energia existente, para fazer com que a distribuidora acesse a mesma energia que o Mercado Livre, e a gente comece a criar uma trajetória de equalização entre os dois ambientes, porque esse é um ponto importante. Falou-se aqui do exemplo do Texas, de Portugal. Esses lugares, eles fizeram uma abertura de mercado mandatória. Eles resolveram acabar com o mercado regulado. A gente, na CCE, nunca defendeu isso. A gente defende uma abertura voluntária. Que o Mercado Livre ele vai crescer por seus méritos. Não, isso não vai ser... Primeiro porque, conceitualmente, liberdade inclusive, escolher ficar onde está. E outra, que isso cria uma competição muito salutar entre o Mercado Livre e o mercado regulado. Se o Mercado Livre começar a ter aumento de preço, ou começar a não atender como o consumidor esperava, ele tem a opção de voltar para o regulado. Claro que isso não é muito simples, demanda... O regulado também tem que ser aprimorado, tem vários pontos aí que podem ser aprimorados, mas a gente acredita nisso. E considerando isso, eu acho que assim, esse passo precisa ser dado. Eu acho que o Mercado Livre, sendo aberto, a gente estando com a regulação bem desenvolvida, robusta, dá esse comando para abrir o mercado, ainda que seja num prazo curto, os outros pontos o mercado vai se incumbir de arrumar. O que pode acontecer, num primeiro momento, a gente ter uma velocidade de migração menor, até porque os agentes do mercado não estão preparados, né? Mas gradualmente isso vai acontecendo. Então, assim, a gente acredita na abertura do mercado, a gente defende, a gente está se preparando para isso, a gente acha que o que a gente teve esse ano, a abertura para toda a alta tensão, é um primeiro teste, mas a gente, eu acho que isso é uma pauta convergente no setor, acho que todo mundo entende que isso traz benefício, a gente acha que isso vai trazer redução de custo da energia para as empresas, para os consumidores, e eu acho que é bom as empresas já estarem pensando e se preparando, porque a gente acredita que em breve a gente deve ter espaço. A gente ganhou uns minutinhos aqui que não teve pergunta, eu só vou voltar, eu fiquei aqui pensando, matutando. A PSR atende o mundo inteiro. Em diversos momentos, vocês atenderam várias aberturas de mercado livre de energia. Tem algum case que vocês têm maior carinho? Essa é uma pergunta que a gente recebe bastante lá do pessoal. Poxa, não dá para trazer uma experiência internacional para a gente tentar adaptar para o Brasil? Assim, é muito difícil a gente conseguir tropicalizar algum case para o caso brasileiro. Eu acho que principalmente pela nossa dimensão e porque nós somos um só, né? No sentido de que, se você falar, beleza, por conta da nossa dimensão, os Estados Unidos tem a dimensão relativamente parecida com a do Brasil, mas a lógica de como os mercados funcionam é completamente diferente. A gente tem um mercado todo interligado, com diversas questões regionais. Então, assim, lá dentro a gente estuda o que foi feito para tentar trazer boas práticas, mas não para importar um modelo pronto que a gente acha que o Brasil não consegue se encaixar em nenhuma das caixinhas que a gente tem mundo afora. Acho que o que a gente pode trazer realmente são boas práticas. Inclusive, um dos ativos que eu aprendi nessa visita a Portugal são as nossas redes, nossas conexões, que agora estão tão em evidência com a questão da questão climática, que estava muito seco até então. Portugal, a Europa não tem, se torna muito mais cara a energia em tempos de crise. E é mais uma diferença, né, do Brasil. Queria agradecer o convite, eu abri aqui falando muito rápido, querendo trazer muito conteúdo, eu não agradeci o convite para mediar o painel, tá isso aí, obrigada, em nome da Megawatt. Eu vou fazer um rápido jabá, dizer que eu trouxe folders aqui com QR Code para a comunidade da Megawatt. Obrigada, Frederico, depois eu distribuo aí. É gratuito, todo mundo quer coisas gratuitas da Megawatt, a gente não vive só de luz, mas essa comunidade no WhatsApp é gratuita. A gente vive de luz, né? Mas a gente também tem os nossos produtos da assinatura. Essa é a parte premium da Megawatt. Todo final do dia recebe notícias, as principais notícias do setor. E novamente agradecer a presença de vocês e desejar, acho que eu vou passar para quem agora, para a gente encerrar. Deixa eu ver se está ligado aqui.
Danilo. Vai passar para a Thaís, acredita? Ah, Thaís ela voltou. Ela voltou para encerrar. Thaís, você tá, eu fiquei sabendo que tivemos uma emergência aqui. Você está melhor? Que bom que você vai poder encerrar, que você trabalhou bastante para esse dia aqui. Agora eu fui pega de surpresa. Gente, obrigada, viu? Posso, antes de passar, a gente pode tirar uma foto aqui? Claro, com certeza. Aqui. Fotógrafo? É. Cadê o fotógrafo? Não, pega meu celular aqui, só pra gente tirar fotos 4 que eu vou... Agora o Danilo me apertou. É bom no improviso, né, Danilo? Uma foto, por favor. Obrigada, gente. Boa tarde. Quase boa noite já. Bom, tive um pequeno acidente mais cedo. Alergia a camarão. Acho que agora prometo não comer camarão nunca mais. Tem algumas anotações do Fred aqui, que era o meu substituto. Eu não vou conseguir replicar suas anotações, tá, Fred? Primeiro, porque eu não assisti as palestras, e segundo, porque a sua letra não está muito visível. Vem cá, não? Vamos lá. Acho que vale você, né, falar um pouquinho aqui das suas anotações. Depois eu encerro. Talvez eu não consiga ler também, vou falar. Não, mas, enfim, acho que as anotações eram ali um resumo de como foram os painéis, até para te ajudar. A gente conseguiu passar por temas bastante técnicos, assim, é um fórum muito técnico e eu estou bem satisfeito com isso. Eu vou ficar com uma fala do César aqui no final, de que o mercado se arrumou. Acho que a gente está se arrumando e cada vez mais pronto. Regulação, empresas, agentes, acho que o mercado se arrumou. Então, o que estava escrito ali nesse papel é justamente isso, e a prova disso é que a gente consegue ter um evento com um debate em alto nível, com discussões muito técnicas, e já preparando, olhando para 30, 28, ou 30. Então, reforçar o agradecimento aqui ao time do P&D, inclusive, né, o Eichu, o CPQD, a Auren, tem bastante envolvimento, todo mundo que participou do evento. De novo, me pareceu um evento de alto nível. E agradecer a presença principalmente dos agentes aqui, clientes, comercializadoras, distribuidoras que estiveram aqui, tiraram esse tempo da tarde para poder discutir isso. Acho que minha fala final é essa. Boa. Bom, acho que teremos mais momentos como esse, né, de oportunidade. Para nós da Weichu é muito importante estarmos aqui promovendo esse tipo de debate e de discussão. Então, que venham os próximos. Agora a gente já aprendeu como fazer, né? E talvez aí a Megawatt apoiando a gente nos próximos na produção e execução, né? E convido todos vocês agora a subirem para o rooftop, porque teremos lá um coquetel. Fizemos tudo com muito carinho para vocês. E vai ser um momento mais descontraído. Então aproveitem. E parabéns a todos e muito obrigada mais uma vez. Formação mais operacional aqui, vai ter um elevador levando ali para o último andar e o pessoal do hotel vai ajudar, tá? Mas é basicamente ir para o último andar.